capítulo 2, Abacuque 2, versículo 14. Se você tem dificuldade em manusear a sua Bíblia, você pode pegar a cola ali na TV, né? Que nós vamos estar colocando as passagens. Amém? Abacuque 2 tem essa declaração maravilhosa do profeta: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E Colossenses 1, essa passagem é tão apreciada, porque, não sei se você sabe, né? Muitos perguntam para mim, pastora, por que Jesus Hope foi tirado exatamente dessa passagem? Colossenses 1, versículo 26 e 27, né? O mistério, olha o que Paulo está falando aqui aos Colossenses. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus Hope é esperança. Então, Jesus é em nós, é a esperança da glória de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Então, amados, essa palavra surgiu que nós estávamos viajando, né? E aí, contemplando aquela imensidão do mar, né? E céus maravilhosos, né? Pôr do sol. Então, é impossível, diante da criação, nós não exaltarmos o Criador, que Ele é perfeito. É ou não é, gente? Tudo que Ele fez, tudo que Ele faz é perfeito, né? Ele é detalhista, ele capricha nos detalhes. Então, olhando, né, para essas coisas todas, eu lembrei dessa passagem, que o conhecimento de Deus, né, se estenderia por todo o mundo, como as águas cobrem o mar. E eu fiquei pensando nisso, meditando, né, como, né, fazer a glória de Deus ser conhecida por todo mundo, o seu nome ser conhecido, né? A salvação de Deus alcançar todas as tribos, língua e nação, porque esse é o propósito de Deus. Nós precisamos entender o propósito de Deus para nossas vidas e ver onde nós nos encaixamos dentro desse propósito, se nós estamos cooperando ou se nós estamos indo na direção contrária. Está entendendo? Faz sentido para você o que eu estou falando? Amém, igreja? Amém. Não me deixa sozinha, não. Então, como é que a gente entende, né? A primeira coisa, nós fomos salvos pela graça de Deus, é pela fé, não é por obras, nada que eu tenha feito, ou que você tenha feito, que te deu, sabe, isso, esse acesso maravilhoso à presença de Deus, mas foi através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nos comprou para Deus. Essa é a palavra que precisa ser compartilhada, precisa ser pregada em todo o mundo, que somente há salvação em Cristo Jesus. Amém? E nós somos essas cartas vivas que somos enviadas, endereçadas ao mundo, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho. As pessoas vão olhar para nós e vão ver a glória de Deus. As pessoas vão olhar para a tua vida, meu irmão, minha irmã, e vão querer conhecer esse Deus que você serve, esse Deus que te salvou, esse Deus que te transformou numa outra criatura. Amém? As pessoas, porque o processo é esse. Para uns é instantâneo, para outros demora. Comigo demorou, né? A gente ainda está em construção, amém?
Não chegamos ainda àquele lugar, né? Como gostaria de já ter chegado, senão já teria sido arrebatado. Mas enquanto nós estamos aqui, é porque Deus ainda está nos aperfeiçoando. A quê, pastora? A sermos a imagem do seu Filho. Ele nos enviou o Filho. Então, nós somos responsáveis por revelar o Senhor em tudo o que fizermos. Pesou? Eu gosto daquela música, acho que é da Juliane, né? Que ela fala exatamente, quando fala música, o outro está... Eu nunca lembro da música, mas tudo bem, né? Mas nós nos tornamos responsáveis. Apesar de nós termos sido alcançados pela graça, não é para a gente deitar, ficar de braço cruzado, não. Isso traz uma responsabilidade sobre as nossas vidas. De que eu preciso exalar o bom aroma de Cristo. A fragrância do Evangelho. Onde eu for, esse cheiro de Cristo tem que me acompanhar. Tem que te acompanhar? Tem que te acompanhar onde você estiver. Dias bons, dias maus, nós precisamos exalar o bom perfume do conhecimento do nosso Senhor. E por falar nisso, vamos orar, amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, que responsabilidade, Senhor. Trazer a tua palavra. Senhor, teus filhos estão aqui, seus filhinhos amados. Senhor, eles vieram das suas casas porque eles têm sede e fome de ti. Meu Deus, que eles não saiam daqui da maneira que chegaram. Que o Senhor possa ministrar profundamente aos corações quebrantados aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para fluir neste lugar, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, só tu pode convencer o homem. Faz a tua obra em nós, opera em nós o teu querer e o teu efetuar. Nós consagramos esse culto a ti e te damos graças no nome santo de Jesus. Amém? O tema dessa palavra é a esperança da glória. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender a glória de Deus, né? Durante muito tempo a gente vê as pessoas, às vezes até, não sei se você passou por essa experiência, mas antes, né, de me converter e eu via as pessoas falando glória, 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 glória a Deus, e eu nem entendia e nem sabia se a pessoa estava entendendo aquilo que estava falando. Mas a glória, a palavra em hebraico significa kavod, que tem o significado é peso, peso. Né? A glória, ela tem uma manifestação visível da presença de Deus, da bondade, da santidade, da perfeição de Deus, que tem um único objetivo de se fazer conhecido, de ser adorado, ok? De fazer com que as nossas vidas fluam para Ele. Esse é o objetivo da manifestação da glória de Deus. É impossível, diante da glória do Senhor, você ficar indiferente. Quantos estão entendendo? É uma experiência única, marcante, que se você ainda não teve, você tem direito a ter essa experiência. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 33, porque teve um homem que fez diferença no Antigo Testamento. E o nome dele é Moisés. Esse homem valorizou isso que é precioso demais. E ele fez um pedido num momento delicado, num momento ali, não sei como é que você está vivendo, como está a tua vida. Talvez seja um momento assim que Deus quer revelar a sua glória na tua vida. Você recebe isso? Então foi nesse momento, quando Jesus estava, ou quando Moisés estava ali intercedendo, né, pelo seu povo, no versículo 18 ele chega e ele fala assim para Deus, no meio da sua intercessão. Então ele disse:
rogo-te que me mostres a tua glória. Vai para outro capítulo, na outra página, está lá no capítulo 34, do 5 ao 10. Fala a experiência que esse homem teve. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque esse povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Essa foi a experiência que Moisés anelou e Moisés teve, a glória do Senhor. Essa experiência marcou esse homem de tal maneira que quando ele desce do monte, o seu rosto resplandecia. Diante da glória de Deus, você resplandece. Você tem que transmitir algo. Você não só recebe, mas você também transmite. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí, essa experiência de Moisés me lembra, muito tempo depois, Jesus chega para os discípulos, e Jesus era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, cheio de glória, amados. Jesus veio tabernacular conosco. E os discípulos viam os sinais, maravilhas que Jesus fazia, ouviam os seus ensinamentos. A multidão se maravilhava com as palavras que saíam da sua boca. Não era como os religiosos da época, mas era como quem tem autoridade. E Jesus certa vez falou: olha, profetas e reis almejaram isso que vocês estão vendo, porque aquela geração, os discípulos estavam ali contemplando o Filho de Deus, estava tendo aquela oportunidade ímpar, né, que marcaria não só a vida deles, mas a história do mundo seria marcada, mudada pela experiência que esses homens tiveram a partir da revelação da glória do Filho. Estão entendendo? Estão me acompanhando, amados? Então, mas a gente olha, né? Se eu perguntar aqui, se eu for abrir aqui uma oportunidade, vem cá, qual foram dos sinais dos evangelhos, qual mais te impacta, né? Pode ser que alguém fale, a abertura, aquele capítulo 9, né, da abertura da vista do cego de nascença. Meu Deus, o que é aquilo? O homem cresce, prega para os caras lá do Sinédrio. Tem gente que fala a ressurreição de Lázaro, tantas passagens, né, lindas, maravilhosas. A Bíblia diz que todas que estão aqui é para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida. Amém? O Evangelho de João fala isso. Mas existe uma passagem, talvez, vamos lá, Mateus 17. Queridos, essa passagem aqui, diante disso, o que a gente pode falar? Mateus 17, amém? Essa experiência
de Moisés foi impactante, o que dizer dessa experiência que os discípulos Tiago, João e Pedro tiveram? Foram premiados. Dentre os 12, Jesus levou eles para o Monte Tabor, né? E ali, olha o que eles viram. Mateus 17. Abriu aí, amados? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Amados, que visão maravilhosa. Não era algo assim, um espectro, a ponto de Pedro querer montar uma barraca para Moisés e Elias. Era algo muito real. E aí, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, ao peso, à glória. Ninguém fica em pé, meu irmão. Tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Meu Deus, tudo que foi escrito tinha um propósito. Esse momento aqui, Jesus já estava caminhando para a cruz. Os discípulos, todos eles seriam abalados, todos eles seriam confrontados pelo medo, pelo pânico, porque se o seu mestre foi crucificado, o que aconteceria com os seus seguidores mais íntimos, né? Então, pela sua misericórdia, o Senhor permitiu que eles passassem por aquela experiência para entender que mesmo morrendo, ele ressuscitaria. No final desse capítulo, se eu não me engano, ele fala da morte e ressurreição. Quando os discípulos veem aquilo, o rosto de Jesus igual à glória, o sol, as suas vestes brilhavam. Moisés e Elias representando ali a lei e os profetas. Todos eles ali mostra a divindade de Cristo. Amém? A trindade, essa passagem é fantástica, teologicamente falando, ela é completa, porque na nuvem, o Espírito Santo, a voz que falava, o Pai e o Filho ali sendo glorificado. Os discípulos tiveram aquela visão. Agora eu pergunto a vocês, mesmo diante daquela visão, mesmo diante daquela experiência, eu já tive algumas experiências com Deus. Você já teve? Muitos aqui já tiveram. Mas a grande expectativa é que uma experiência dela te mude para o resto da vida. Saulo, muito menos, ele viu o Senhor ressurreto, mas depois dessa experiência ele nunca mais perseguiu a igreja. Perseguiu, amados? Pelo contrário, ele levou a causa até os últimos minutos, até a sua cabeça ser decepada. De tão como a glória faz contigo, se você se permitir ser trabalhado. Amém? Jesus está nesse lugar, amados. Jesus está aqui. Não tenha medo. Amém? Deixa ele fazer o que ele quiser fazer contigo. Nós precisamos, como nós precisamos da glória dele, como nós precisamos conhecê-lo como ele é. Amém? E o adorar. E o adorar. A despeito do que nós estejamos vivendo.
Diante da glória do Senhor, você esquece de quem você é e você só lembra dele, porque tudo foi feito por ele e para ele seja a glória. Amém? Então, os discípulos tiveram essa experiência e, a despeito dessa experiência, eles tiveram medo. Pedro negou a Cristo. Né? Eles não acreditaram, eles duvidaram. Jesus lançou na face deles a incredulidade, porque Jesus falou várias vezes sobre a ressurreição. Tiveram aquela oportunidade ali, mas aquilo meio que se apagou. Por que, amados, somos assim? Porque vivemos experiências tão profundas, mas temos assim uma memória tão curta, amados. Por que esquecemos fácil demais? Essa é a pergunta que eu quero te fazer, que o Senhor me fez. Coisas que a gente jamais deveria esquecer. E outras que a gente deveria deixar para trás, a gente fica carregando, como quem carrega caixão. Amém? Mas, ainda dentro dessa caminhada da glória de Deus e da glória dos homens, 1 de Pedro, vamos lá, capítulo 1. A glória dos homens, amados, é passageira demais. Olha o que Pedro fala aqui, 1 de Pedro, capítulo 1, no 24, 25. Ele fala assim: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Mais de 2000 anos se passaram e a palavra continua sendo a mesma. Jesus Cristo de Nazaré morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu ao Pai e um dia há de voltar para buscar a sua igreja. Essa palavra é única, passou muita água debaixo da ponte, mas a palavra é a mesma e é que muda corações, que transforma Saulos em Paulos, Marias Madalenas em seguidoras de Jesus, sabe? Que tem esse poder de mudar. O evangelho é o poder de Deus, amém? Não é letra, amados. É muito mais do que letra. É poder, é presença, é glória. Amém? Você quer isso para a tua vida? Mas por que, amados, às vezes a gente se impacta com a glória do homem, que Pedro fala aqui, ó, é como a flor da erva, seca. Pensa em alguém que você admira. Meu Deus, a gente está falando, Jesus falou que era impossível que viesse os escândalos. Impossível, Jesus falou. Ou seja, vocês vão se escandalizar muito, vocês vão se admirar. Quem vocês estão venerando, amanhã vocês vão ver que não estão mais nessa posição. Recentemente foi o autor daquele livro, esqueci, Philip Yancey, né? Meu Deus, quantos livros eu li. O cara era uma bênção, e aí caiu. Então, aonde nós estamos, sabe, fundamentando a nossa fé em homem? É a flor da erva, glória de homem, porque tem uma oratória, porque é muito usado mover. Amados, tudo isso vem, tudo isso vai, mas a palavra de Deus é que permanece. Para de seguir mover, para de seguir mover, para de ficar idolatrando homens, amém? E Jeremias 9, o profeta fala algo fantástico, que ele fala, Jeremias 9, 23, 2. Deixa eu ver aqui a hora, para não me perder. Jeremias, vamos lá. Aleluia, Jesus.
Não há nada mais precioso do que a tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Como nós precisamos, Senhor. Jeremias 9, 23, 2, fala assim. Perdão. 23, Jeremias 9, 23 fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Sábio, forte e rico. Veja se a nossa atenção não está depositada nessas três coisas: sabedoria, força, isso nos impressiona, nos impacta. E riqueza, amados, tudo isso é passageiro. Paulo fala para a gente não se atentar com as coisas visíveis. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, Paulo fala, 2 Coríntios 4:18, ele fala, porque as coisas visíveis são temporais, mas as coisas que o olho não vê são eternas. São valores inegociáveis, são aquilo que Deus prometeu na sua palavra e Ele não vai voltar atrás. Amados, por isso nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer as riquezas da sua glória. Que um dia, né? Nossa, quem gosta de história aí? Tirando o Elton. Meu Deus, história, né? Coisa maravilhosa, né? Então, a gente vê a glória do Senhor através da criação, na revelação da história, né? No desenrolar dos fatos. Eu me lembro de um professor de história no seminário que eu perguntei, vem cá, porque ele já era convertido e ele dava aula da história da igreja. Poxa, mas isso não mexeu com a tua fé? Não, ele não, ao contrário, fortaleceu. Eu olhei aquele que estava atrás da história, aquilo. Caramba, uau, já gostava de história sem saber disso. E realmente é aquele que está por trás. Ele que levanta reinos, ele que abate. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é soberano, amém? E aí, quem nunca ouviu falar, pelo menos se não estudou, você viu o filme, né, de Alexandre o Grande? Viu? Morreu aos 33 anos, né? Senhor de todo mundo, tinha conquistado tudo na sua época, chegou ao apogeu, mas aí teve o quê? Febre, uma febre, não foi isso? Se eu não me engano, ele morreu de uma febre lá e perdeu aquilo tudo. E tem tinha visto num site, né, falando que ele tinha feito um esquife, não sei nem se isso é real ou se é mito ou se é fato, que tinha pedido para fazer um esquife e deixar as mãos dele do lado de fora, porque ele tinha vindo no mundo de mãos vazias e ele iria embora de mãos vazias. Esse homem chegou a ser, ele foi no Egito, ele foi coroado faraó, gente. Esse homem mudou na época, fez muitas coisas. E Jesus morreu aos 33 anos, numa cruz. É interessante assim, se você for fazer um paralelo, é claro que está muito longe, né? Jesus, sendo o rei, ele se esvaziou da sua glória. Ele morreu para pagar os nossos pecados. O outro derramou muito sangue. Jesus derramou o seu próprio sangue em favor dos pecadores. Um morreu
E onde está agora o império, aquele louvor que a gente canta? Eu só lembro dos louvores, né? Onde está o império de Roma, né? E aí, todos os tronos se dobraram diante dele, porque há um nome que é sobre todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar diante dos poderosos, dos reis, mais que você possa imaginar. É flor da erva. Nada se compara com aquele cuja face é como a luz do sol, amados. Não há como se comparar com aquele cuja voz é voz de muitas águas. Diante dele, amado, todo joelho se dobra. Todo joelho se dobra e toda língua confessa: Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Mas eu preciso ver. Você precisa crer. Você precisa crer. Porque se você crer em tudo isso que eu estou falando, você vai ver a glória de Deus. A palavra que Deus deu para Marta diante do sepultamento de Lázaro, que já era quarto dia, e havia um costume que a alma, né, dentro dos judeus, que ficava 3 dias, 4 dias e já foi embora, não tem mais jeito. Marta, e ele fala para a gente: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Só precisa disso, amados. Não precisa ver, você precisa crer. E Deus vai se revelar na tua vida. Amém? E aí, continuando aqui, deixa eu ver aqui a hora. Hein? Coloquei aqui: pior do que não conhecer é conhecer e não valorizar. Você pode nunca ter tido uma experiência com a glória de Deus. Você está ouvindo isso, como é que deve ser, né? Mas quando você passa por isso, realmente eu te digo, não dá para negar. Os discípulos falaram algo poderoso. Não podemos, quando foram proibidos, foram presos, chicoteados, proibidos de falar do nome de Jesus. Mas nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles eram testemunho. Como é que eu vou me calar? Aquilo me impactou e por isso o evangelho chegou até mim, chegou até você. Mas pior do que nunca ter tido esse conhecimento, nunca ter tido essa experiência, é você ter e não valorizar. Em Números, olha o que Deus fala para Moisés, né? Ele prometeu que a glória dele iria com o seu povo e ele faria sinais sobre toda a terra, todos, né? Existia um propósito nos sinais, na revelação da glória de Deus, da presença de Deus. O Deus está indo, está caminhando com esse povo. Meu Deus, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, né? Mas em Números 14, versículo 21, olha o que Deus fala: a indignação do Senhor diante daqueles que viram a sua glória, viram os seus sinais, tiveram experiências com Deus. Números 14, 21 fala assim: porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou. Amados, a glória de Deus traz uma responsabilidade ou não sobre a nossa vida? A experiência. Para e pensa agora, tudo que você viveu, tudo que Deus fez na tua vida. Deus tem uma expectativa a teu respeito. Deus tem uma expectativa a meu respeito. Não dá para retroceder. Não dá, mas
Agora nós precisamos avançar, nós precisamos compartilhar, nós precisamos falar desse Deus maravilhoso. Por que que a gente parou? Por que Deus nos pergunta nessa noite? Porque ficamos olhando muito para nós mesmos, porque ficamos distraídos, porque ficamos, amados, como aquela semente que cai na beira do caminho. Os problemas, quando vêm, sufocar a nossa semente e a gente fica assim preso, travado. Mas olha o que aconteceu com esse povo. Viram os sinais foram importantes para ele? Foram. Mas eles não puderam entrar na terra prometida. Durante muito, muito tempo, eu ansiei, mais do que todas as coisas, por avivamento. Estudei, preguei avivamento. Mas a pergunta que não quer calar é: avivamento para quê? Para quem? Qual é a motivação de avivamento? De ver os sinais, de ver o paralítico andando? Mas para quê? O que que isso vai transformar? O que que isso vai mudar? Porque se não tiver transformação, obediência, mudança de caráter, amados, assim como aquela geração não entrou na terra prometida, a gente pode ter todas essas experiências e não entrar no descanso do Senhor. Quantos estão entendendo? E ouvir do Senhor naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muita coisa. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Amados, a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus a quem tu enviaste. Se nós não tivermos esse conhecimento, essa intimidade, de nada adiantará essas experiências. Sabe o que vai adiantar? Para você contar assim no meio de um grupinho, está repreendido em nome de Jesus. A glória é para quem? Para você ou para Deus? Se é para Deus, tem que ter transformação, tem que ter mudança de caráter, tem que ter, amados, algo do antes e do depois. É isso que o mundo quer ver, a esperança da glória de Deus na nossa vida. Sabe, é uma palavra dura, mas foi exatamente nessa batida que Deus me pegou. Quando lá em Lucas 10, Jesus fala: ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os mesmos sinais que em ti fizeram, muito tempo eles já teriam se arrependido. Qual é o lamento de Jesus? Não houve transformação. Qual é a nossa motivação? Por que nós estamos na casa de Deus? Às vezes nós queremos só um sinal. Nós só queremos a obra de Deus. Senhor, cuida do meu marido, cuida do meu filho, me cura, me ajuda financeiramente, arruma um emprego para mim, mas a gente não quer intimidade com Deus. A gente não quer conhecê-lo, quem Ele é. Foge disso, isso é uma armadilha. Olha para a palavra, olha qual foi a consequência disso, amados. Por isso que nós precisamos conhecer, amém? E prosseguir em conhecer o Senhor. Atos 28, quando o último discurso de Paulo, que ele fala, olha, ele prega, meu Deus, e aí alguns se convertem e outros não. E aí Paulo dá uma respostinha, Atos 28, salvação veio para vocês, porque a salvação veio para os judeus. Eles não receberam, então foi para os gentios. O que vocês estão desprezando, vocês não querem não, né? Salvação? Então eu vou lá para aqueles que não procuraram. Esses receberão. Quem são esses? Eu, você, que estávamos perdidos. Que estávamos no pecado, amados, que estávamos, sabe, Deus nos transportou para o império Deus tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor, para que nós pudéssemos ser novas criaturas. Quero chamar o louvor aqui, mas a pergunta: como é que está a tua vida, meu amado?
que pode estar impedindo você de receber, de ter essa experiência com Deus? Por que você não sente mais a presença de Deus? Por que a glória do Senhor parece que sumiu, desapareceu? Quando a gente olha para a história do povo de Deus, a gente vê uma caminhada lá primeiro foi lá no Monte Sinai, Deus revela lá para Moisés, depois vai para a Arca da Aliança, a glória de Deus se manifesta dentro do tabernáculo, depois vai para o Santo dos Santos, no templo feito, né, o primeiro templo feito por Salomão. E o profeta Ezequiel, ele tem uma experiência incrível. O profeta, lá no cativeiro, ele vê a glória de Deus saindo do templo, indo embora. Quando a gente olha para isso, nós somos o templo do Senhor, amém? Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que não quer calar: amados, será que o Espírito Santo pode nos abandonar? Será que o Espírito Santo pode se retirar? Pare e pensa na Bíblia, em algum exemplo. Já aconteceu isso? Saul, amados. Escola bíblica, glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Saul. Ele foi transformado numa outra pessoa. Saul profetizou, amados. Saul profetizou. Mas ele não se deixou ser tratado. Ele teve uma experiência maravilhosa de um dia. Mas esse homem que recebeu o Espírito Santo de Deus, num determinado momento, a Bíblia diz que tá lá, tá tudo lá. Depois eu posso dar as passagens para vocês. Me peça aí que eu dou, né? 1 Samuel, o Espírito Santo se retirou de Saul e um espírito maligno se apoderou dele. E quando Davi tocava a harpa, quem lembra dessa passagem? E aí o espírito maligno saía. Davi testemunhou essa experiência, era o rei de Israel. E aí, amados, Davi pecou. Todos pecaram, todos esses grandes homens, que são como a flor da erva, tiveram momentos bons, né? Mas o pecado, infelizmente, está à porta. A palavra de Deus fala isso. Mas a mim e a você cabe o quê? Dominar. Nós temos domínio próprio. Davi pecou. A gente conhece o pecado de Davi, Batseba. Quem lembra? Mas aí Davi faz uma oração que ficou registrada. É a oração do pecador. Amados, quer ver a glória de Deus na tua vida? Em nome de Jesus. Deixa o pecado de lado. Se arrependa de todo o teu coração. Para de ficar brincando de igreja. Deus quer ver a mudança no teu caráter, meu irmão. No meu caráter. Deus quer ver Cristo em nós. A esperança da glória de Deus. Amém? Salmo 51. Quero pedir que você fique de pé enquanto o louvor vai procurar e que você fique buscando dentro de você. Que você fique cavando. Senhor, o Senhor me trouxe aqui para ouvir isso, Senhor. O que eu preciso deixar nesse lugar, Senhor? Salmo 51, Davi faz confissão e arrependimento. No versículo 4 fala assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi confessou o seu pecado a Deus. Mas no versículo 11, depois você lê o Salmo 51, que é lindo demais. Que oração maravilhosa, a oração do pecador arrependido. No versículo 10, cria em mim, ó Deus, um
coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ai, amado, Davi sabia a preciosidade que era a presença de Deus. Davi presenciou aquele momento triste quando o Espírito Santo se retira do rei de Israel e aquele homem é atormentado por demônio. Eu não sei, meu amado. Eu sei que essa é a oração que eu faço na minha vida, porque eu sinto falta da presença, da glória de Deus intensa, amado. Eu não posso viver sem isso. Você consegue viver? Não se contente viver uma vida vazia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, amados. A Bíblia diz lá em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ah, ele se entristece. Será que ele está triste contigo? Ele se entristece, meu irmão. O pecado nos faz separação de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Deixa essa palavra cair como um peso sobre a tua vida, meu irmão. Busca dentro de você. Busca dentro de você. O que desagrada a Ele? O que está impedindo do rio fluir, da alegria vir, da comunhão do Espírito Santo, amados? Não podemos viver. Não podemos viver longe dessa comunhão, amados. Se o ministério de pedra, da letra, teve a sua glória muito superior ao ministério do Espírito. Quantas experiências maravilhosas Deus tem para te revelar. Quantas coisas que você não sabe. Quantas coisas que você não viveu, que você nem sonha. Isso Deus tem preparado para você. Mas nessa noite eu quero te convidar, como Jeremias fala: buscar-me-eis e me encontrareis, se buscardes de todo o vosso coração. Busca, meu irmão, busca dentro de você, busca esse lugar, busca esse lugar. Se a água, se tenho sede, tem Espírito, e como terra seca, jamais, Senhor, temos sede, Deus, de ti. vem nos saciar, Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Corra para Ele, meu irmão, corra para Ele. Um manancial de águas vivas. Você tem sede. Tudo que você precisa está nele. Preciso Como precisamos de ti. Preciso do teu perdão. Confessa e deixa, meu irmão, Preciso de ti. e encontrarás misericórdia. Hoje, o Senhor
não marcou encontro contigo. Se alegra. Ele te ama. Não dá mais pra viver desse jeito, vazio, pouco. Ele te fez pra ser cheio do seu espírito, até transbordar, amado. E como terra seca, Rua dentro do propósito que Ele te chamou. Deus tem um propósito na sua vida, homem, mulher de Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Como eu preciso, Senhor. Nada substitui o Senhor. Nada substitui a sua presença na nossa vida. Ninguém é comparado a Ele. Diante dele, tudo é erva. E a glória é como a flor da erva. Mas a glória dele resplandece como o sol, amado. Precisamos, Senhor. Precisamos de ti. E o que fizeste Precisamos, Senhor. com até o céu, e tua misericórdia sempre. Eu já estou aqui na frente. Eu me coloco como um pecador arrependido. Como um pai se compadece. Mas se você nessa noite Se tu me está queimando aí dentro do teu coração, meu irmão, eu quero te convidar. Vem pra aqui. Vem, dá um passo à frente. Mostra pra Ele que você se arrepende. Preciso de ti. Que você quer conhecê-lo mais. Que você quer deixar essa vida de pecado de lado. Essa inconstância. Um dia bem, outro dia mal. Um dia bem, Vale outro a pena existir. Onde nós iremos, Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, perdoa preciso de ti. apostasia, perdoa a incredulidade, perdoa a frieza, Diante de ti, Senhor, não posso. perdoa, Senhor. Não vale a pena Estamos aqui, Senhor. escutar o meu clamor, mas que o ar que eu Confesse pra Ele. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, eu quero te confessar, Senhor, toda ira, Deus. Toda ira, Deus, que não opera o teu amor, Senhor. Toda falta de perdão, Senhor. Eu quero te confessar o amor fingido, Deus. A hipocrisia, a religiosidade, Deus. Ah, Senhor, o Senhor nos marcou o encontro nesse lugar, Senhor. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque ainda há tempo, Senhor, de nos reconciliarmos contigo, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor se identificou conosco, pecadores, no alto daquele madeiro. Obrigado porque o Senhor se esvaziou da sua glória, Deus, por amor a mim, por amor aos meus irmãos, Senhor. Não valoriza
esse amor, Jesus. Pior do que não conhecer, Senhor, é não valorizar, Senhor. Ai, Jesus, olha para nós, Senhor. Passeia no nosso meio, Senhor. Perdoa a nossa religiosidade, que não vai nos levar a lugar nenhum, Senhor. Perdoa se os nossos olhos estão fitos em outras coisas e não temos olhado para o Senhor, o autor da nossa fé. Tu és tão lindo, tão maravilhoso, Jesus. Tão maravilhoso, Senhor. Tão maravilhoso, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. O Senhor nos pegou nessa noite, Pai. Deus, e de todas as provas que nós passamos e vamos passar, são muitas provas. A pior de todas, Senhor, é nos sentirmos sozinhos, Deus. É acreditar que o Senhor nos abandonou, Deus. Que não vamos viver mais, Senhor. Ai, Jesus, como o diabo é mentiroso, Deus. E às vezes essas flechas, Senhor, acertam fundo no nosso coração. Precisamos olhar para a Tua palavra, Deus. A Tua palavra nos diz que o Senhor não nos deixaria órfãos. O Senhor nos estaria conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Ainda que os nossos olhos não vejam, pela fé eu creio, porque está escrito. Não vai passar, Tuas palavras não vão passar, Senhor. Teu abraço, Senhor. Obrigada, Jesus, porque em Ti nós sempre encontramos o perdão, o caminho de volta. Tu és o caminho. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu perdão que nos alcançou. Ajuda-nos a perdoar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a imagem do Seu Filho, a refletirmos a glória de Cristo nas nossas atitudes, Senhor, não só na nossa palavra, Deus, mas no nosso exemplo de vida, Deus. Que possamos de fato Te conhecer, ter intimidade contigo, Senhor. Que as pessoas não vejam a nós, mas possam ver Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Te louvo por essa palavra. Te louvo, Deus. Te louvo, Senhor. Te louvo pela vida de cada um. Te louvo porque hoje, Senhor, foi dia de concerto, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Te amamos, te adoramos. O Senhor açoita e disciplina a quem o Senhor ama. Nós recebemos o Seu amor. E nós retribuímos a Ti, te obedecendo. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a agradar o nosso amado todos os dias, fazendo aquilo que Ele mais ama, guardando a Sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero viver outra vez, quando te amo, Glória a Jesus. Amém.